E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O UOL, para quem não sabe, o UOL é aquele portal brasileiro, tá? Que traz notícias de tudo quanto é lado e que adora dar porrada no Bolsonaro, tá? O UOL trouxe uma matéria falando sobre os missionários aqui no Japão, no caso assim, dos evangélicos aqui no Japão. Olha essa matéria, tá? Escutem, né, no caso assim, sobre a matéria, né? Depois comentem aí se isso é verdade ou não. Eu não posso falar se é verdade ou não, porque eu não faço parte da comunidade evangélica aqui do Japão, tá? Então eu não posso afirmar nada, eu não posso, como é que se diz assim, nem afirmar nem contradizer nada. Eu estou neutro nessa, tá? Mas é uma matéria que o UOL lá do Brasil, né, do portal UOL, trouxe, né? Ele publicou lá no portal deles. E eu vi isso, né, eu achei interessante, né? Só que eu não posso dar pontos de vista, porque eu não sei, não faço parte dessa, como é que se fala assim, desse grupo, né, no caso assim, dos evangélicos aqui no Japão. Adoro religião, amo Deus, né? Nunca escondi isso de ninguém, tá? Mas não faço parte da parte evangélica aqui do Japão. Então, quem puder e for da parte evangélica aqui do Japão, se vê alguma coisa errada, né, na matéria que o UOL soltou, né, ou existe alguma contradição, né, escreva aí nos comentários para poder deixar todo mundo, como é que fala assim, já com a notícia certa, né? Porque eu acho que é nada mais justo, mas vamos à matéria. Já 1 minuto e 40 de vídeo só enrolando, só falando para vocês aqui, né? Mas vamos lá. O título é assim: Missionários de Cacegues. Como os imigrantes brasileiros espalham o evangelho no Japão. Tá? BBC News, né? Igrejas cristãs tiveram um boom, tá? Uma explosão silenciosa nas últimas décadas no país. Um arquipélago historicamente budista e shintoísta. De segunda a sexta-feira, a paulista Megumi Uehara trabalha como operária em uma fábrica em Hamamatsu, na província de Shizuoka, a cidade com maior concentração de imigrantes brasileiros no Japão. Nos fins de semana, a jovem de 28 anos viaja a Aichi, no caso a província vizinha, para pregar a palavra. Megumi é missionária da igreja cristã Sola Japan, que integra desde 2014. Desculpem, desde 2014. A primeira missão foi em Kikugawa, Shizuoka, em 2016. Hamamatsu já tinha sido bastante evangelizada, desculpe. E na época ficava debaixo de chuva ou de sol de 40 graus, mas as portas não se abriam mais, e outros não paravam para ouvir nas ruas ou em suas casas. Oramos a Deus para pedir uma cidade nova para evangelizar, e descobrimos Kikugawa, lembra. Megumi e outros missionários viajavam para a cidade na noite de sexta-feira para bater às portas das casas de brasileiros e convidá-los a participar da igreja. Ao longo dos sábados, eles organizavam células, pequenas unidades para estudar a Bíblia. Nas manhãs de domingo, realizavam cultos. A igreja de Kikugawa se estruturou e reuniu muitos discípulos. Foi a hora para nós, missionários, partirmos para outra cidade, diz. Missionários não ficam pulando de galho em galho. Temos nossa casa e nosso pastor, mas estamos sempre prontos para sair de nossa geografia e ajudar na construção de novas igrejas. Define Megumi, que, entre idas e vindas do Brasil, já conta com 20 anos de Japão. A missão atual é em Okazaki, Aichi, que hoje reúne cerca de 50 fiéis, entre eles 5 japoneses. Igrejas como Sola Japan se dedicam à evangelização de imigrantes e decassegues. Aí eles colocam assim, eles abrem parênteses, né? Descendentes de japoneses que migram para trabalhar temporariamente no país, fecha parênteses. Mas almejam atingir os japoneses no futuro. Nosso foco é o Japão,
mas é impossível ganhar os japoneses se não tivermos um exército forte. Nós precisamos de aliados, como diz a Bíblia. E os aliados são os jovens brasileiros que já dominam a língua japonesa e que, um dia, vão conversar de igual para igual sobre o amor de Jesus com os japoneses, aposta. Igrejas cristãs tiveram um boom silencioso nas últimas décadas no Japão, um arquipélago historicamente budista e shintoísta. As duas religiões abrangem mais de 90% da população. Proibido entre 1614 e 1873, o cristianismo conta com cerca de 1,9 milhões de fiéis hoje, o que representa apenas 1,1% da população do país. Segundo Shukio Nenkan, de 2019, o relatório religioso anual da Agência de Assuntos Culturais do país, há 84 mil organizações shintoístas, o que dá cerca de 46,9%. 77 mil budistas, o que dá 42,6%. E 4,7 mil cristãs, o que dá 2,6% ativas. Há também 14 mil organizações de outras religiões, que dá 7,9%, não identificadas nominalmente, tampouco há distinções entre igrejas cristãs, católicas e evangélicas. Oficialmente, o número de instituições cristãs não teve alteração expressiva em 2019. Eram 4,3 mil organizações ativas, 2,4% no total. Uma diferença de 400 unidades diante de 2019. Extraoficialmente, entretanto, o movimento migratório de decassegues impulsionou um fenômeno de novas igrejas evangélicas brasileiras, fora do radar das estatísticas japonesas. Em 1997, estima-se 75 grupos evangélicos brasileiros no Japão, segundo dados da Igreja Metodista Livre citados em artigos acadêmicos. Em 2002, eram 200. Em 2007, eram 441. De acordo com a de acordo com a revista evangélica Mensageiro da Paz, sem contar movimentos neopentecostais como a Igreja Universal. Segundo o sociólogo Masanobu Yamada, professor da Universidade de Tenri, em Nara, muitas igrejas brasileiras não foram oficialmente registradas como instituições religiosas devido à burocracia japonesa. O cadastro não é obrigatório, mas pode ser necessário para a aquisição de imóveis. Por exemplo, por volta de 2008, estimava-se cerca de 500 novas igrejas evangélicas brasileiras no arquipélago. Não eram oficialmente reconhecidas, mas os membros as consideravam como tal, diz o sociólogo que desde 1996 estuda religiões japonesas no Brasil e religiões de decassegues no Japão. Na década de 1990, os primeiros decassegues brasileiros eram majoritariamente católicos não praticantes. Instalados no arquipélago, eles não se aproximavam das maiores religiões japonesas, no caso seria o budismo e o shintoísmo, por não dominarem um idioma, entre outros motivos. Paulatinamente, porém, eles se converteram às igrejas evangélicas brasileiras, que iniciaram missões no país, como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal, o que impulsionou o surgimento de novos pastores e a multiplicação de igrejas independentes. De acordo com o sociólogo Rafael Schode, co-organizador do livro Transnational Faiths, Latin American Immigrants and Their Religions in Japan, de 2014, as igrejas evangélicas estrangeiras se firmaram ao redor das regiões periféricas e bairros brasileiros operários, especialmente os conjuntos residenciais conhecidos como Dante. Igrejas pentecostais têm muito mais sucesso no Japão devido a uma oferta otimizada e relativamente grande para o atendimento de demanda de uma religiosidade étnica. Na ausência de instituições sociais brasileiras e redes de assistência, diz Schode, em um estudo publicado na River, revista de estudos da religião da
Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC. Ao valorizar ideais de comunidade e família, as igrejas contribuíram para a construção de uma identidade dos decassegues dentro do Japão e fora das fábricas. O sociólogo investigou a presença de igrejas pentecostais nas províncias de Aichi, Shizuoka, Gifu e Ishikawa durante a temporada de pesquisa na Universidade de Nanzan, em Nagoya, Aichi. Entre 2004 e 2008, identificou 313 instituições voltadas aos brasileiros, 47% delas evangélicas e neopentecostais, 25,6% de novas religiões japonesas, 20,8% de católicas e as demais budistas, espíritas ou bandistas. Entre as evangélicas, as mais fortes são a Assembleia de Deus com 24%, a Igreja Universal com 10%, e a Missão Apoio, 10%. Missão Apoio, acrônimo de Assistência e Preparação de Obreiros Interligados na Obra. É um dos maiores exemplos da expansão do pentecostalismo decassegue. Fundada pelo pastor brasileiro Claudir Machado em 1993, a unidade foi idealizada especialmente para prestar assistência a imigrantes no Japão. Missão Apoio é a casa do paraense Sérgio Akira Kawamoto, 35 anos, desde 2000 radicado no Japão. Aí abre aspas. Lembro até hoje, desembarquei no dia 3 de agosto. No dia 5 comecei a trabalhar em uma fábrica. Uma jornada diária de 8 horas mais 4 horas de zangueô. Zangueô são as horas extras, tá? Tinha 15 anos. Tinha deixado amigos, estudos, tudo para trás no Brasil. Era revoltado, voltava para casa depois do trabalho e chorava de raiva, pensando que vida que eu estou vivendo. Fecha aspas, conta. Nas noites de sexta-feira, uma vizinha costumava bater à porta do apartamento de Sérgio, convidando-o para participar de reuniões religiosas no prédio deles em Toyohashi, Aichi. Um dia ele aceitou. Aí, abre aspas, nunca mais saí. Eu me encontrei, estudei a Bíblia, fiz cursos, retiros, fecha aspas. Sérgio e Keila, a jovem missionária, se casaram e tiveram 3 filhos tempos depois. Para muitos imigrantes, a igreja se torna uma família no Japão. Núcleos religiosos, diz a antropóloga Regina Yoshi Matsui. Professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, se torna um espaço por excelência de socialização dos imigrantes. É onde eles podem desfrutar de companhias de seus pares, fazer network de apoio social para trocar informações sobre empregos e facilidades, dividir experiências e frustrações do dia a dia na fábrica, exemplifica. Para Matsui, autora dos estudos sobre as religiões de Dekasegi durante o mestrado e o doutorado na Universidade de Tsukuba, Ibaraki, a adesão às religiões é um tipo de resposta na busca por identidade e inquietações psicológicas e sociais dos imigrantes, como os choques culturais entre o Brasil e o Japão. Em 2007, o pastor da Missão Apoio de Toyohashi voltou para o Brasil e Sérgio e Keila assumiram como pastores. Status de pastores, obreiros e missionários variam entre as instituições. Sérgio se define nos 3 termos considerando-se pastor missionário, considerando-se pastor missionário por cumprir as missões e obreiro por dedicar-se à obra de Deus. No início, Sérgio conciliava o trabalho na fábrica e a igreja. Depois passou a se dedicar integralmente à Missão Apoio, onde hoje também é tesoureiro. Voltava do trabalho pesado de construção de navios e precisava escolher entre jantar ou ir conduzir estudos bíblicos na casa de alguém. Foram meses e anos assim. Mas pastor também é humano. Uma hora muitos pastores precisam desacelerar, talvez diminuir a carga para TEID. TEID seria as 8 horas de trabalho normais. Ou poder contar inteiramente com os dízimos. Desde que assumiram a Missão Apoio de Toyohashi, Sérgio e Keila estão tentando atrair fiéis novos nipônicos. A ideia surgiu por volta de 2013, quando um jornalista japonês questionou quantos japoneses costumavam frequentar a igreja.
Hoje, os cultos da manhã de domingo em português reúnem cerca de 70 participantes. Nos cultos da tarde, em japonês, são 20. Na igreja de Claudemir Fortunato, 52 anos, e Sueli Yoshi Fortunato, 52 também, o culto é feito em português, com tradução simultânea para o japonês. Integrante da Assembleia de Deus Cristã Água Viva, em Shizuoka, Mi. Missionário Fortunato como é conhecido, quer formar novos discípulos, principalmente jovens brasileiros, bolivianos e peruanos. Quero cumprir minha missão aqui, no Japão, e voltar para o Brasil. É minha verdade hoje, mas depende de Deus. Desde 1998, no Japão, Fortunato começou a atuar como missionário há 8 anos, no templo, nas ruas e de porta em porta. A inspiração surgiu do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 15 a 20. Jesus está conversando com os apóstolos e diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. O pastor paulistano Genji Imayuko, 52 anos, também lembra a frase do Evangelho de Mateus ao justificar suas motivações missionárias. Imayuki trabalhou durante 7 anos com descendentes de japoneses no Brasil. Depois foi convocado para trabalhar no Japão. Desde 2015, no arquipélago asiático, ele é missionário overseas, que significa além do mar. Uma categoria de igreja adventista do sétimo dia, que envolve um contrato inicial de 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Em 2017 foi inaugurado o Centro Cristão Tokai, em Kakegawa, Shizuoka. Em um antigo ponto de entretenimento e karaokê, ali Imayuki pretende treinar imigrantes brasileiros para evangelizar japoneses. É a expectativa, mas a realidade é mais difícil do que imaginamos, relata. Toda igreja que tem mais de 30% de imigrantes é difícil, pois dificilmente os nativos vão aderir. Primeiro, precisamos alcançar e treinar imigrantes brasileiros. Depois, a partir deles, pretendemos alcançar os japoneses. Nos encontros aos sábados, a unidade de Kakegawa reúne cerca de 80 participantes, entre eles apenas 2 japoneses. Com seu primeiro templo no Brasil, fundado em 1896, a Igreja Adventista é bastante estruturada, e no Japão inclui instituições como 10 escolas elementares, asilos, cursos de enfermagem e teologia, hospitais em Tóquio, Kobe e Okinawa. Caraca! Nossa filosofia não é só evangelho, é estilo de vida, comenta. Igrejas japonesas são vistas como sombrias e sérias, enquanto as igrejas internacionais são consideradas mais amigáveis. No treinamento, diz Imayuki, a ideia é enfatizar a assertividade e a expressividade brasileira, mas equilibrando-as com a cultura japonesa mais reservada. Segundo o pastor, há 2 focos principais dos adventistas antes de conquistar os japoneses: despertar o interesse entre os jovens brasileiros e outros estrangeiros asiáticos presentes no arquipélago, como filipinos, nepalenses e vietnamitas. É preciso trabalhar a mentalidade desses jovens. Eles precisam conhecer a cultura japonesa, mas manter a identidade deles. É difícil professar a fé nesse país. É um longo caminho. Aí eles escrevem aqui, errata, o texto foi atualizado, porque parece que houve um erro, né? Diferentemente do que constava no texto, a Igreja Adventista foi fundada nos Estados Unidos e não no Brasil. A informação foi corrigida. Bom, então está ali. Então, o que vocês acharam disso? Eu não posso opinar nada, como eu já falei, não sou do meio evangélico, né? Também não conheço muita história. Aqui. Tenho bastante conhecidos, tenho amigos que são evangélicos, tá? Eu acho bacana, de vez em quando assim eu vou, tá? Não é sempre assim, por isso que eu falo assim, que eu não sou do meio evangélico, porque eu vou assim, quando eu sinto vontade. Quando bate aquela vontade eu vou, caso contrário eu não vou, não me forço nessa parte religiosa,
né? Da mesma forma, como eu vou, né, quando dá vontade, né, eu sinto aquela vontade de ir num templo budista ou num templo umbandista, também vou, né, me dou a liberdade disso. Mas, no caso agora que dá a matéria, são dos evangélicos, tá? Como eu já fui também em várias igrejas evangélicas aqui no Japão, já recebi, né, missionários na porta de casa, né? Tanto que na atual residência que eu moro, eu recebi, entre aspas, assim, né, budistas, tá? Fazendo o mesmo trabalho missionário também. Eu até me espantei, duas japonesas. Eu até fui na residência delas lá, eu e minha esposa oramos lá, né? O no Namyo, né? Namyo Horengenkyo, nós oramos lá também um pouco com eles lá. Então, no meu caso, tá? É isso, mas no caso do pessoal evangélico, das pessoas evangélicas que moram no Japão, é isso mesmo que está na reportagem? Tá? É a coisa assim, funciona desse jeito. Eu não posso falar nada porque eu não sou desse meio, tá? Mas para vocês que é desse meio, que acha que isso é real ou não é real, o que é mentira, o que é verdade, posta aqui nos comentários, né? Atualiza a gente, né? Nós que não somos do meio, para nós termos ideia, né? Os comentários estão abertos a todos, desde que não saiam falando besteira ou agredindo outras pessoas. Se falar besteira e agredir outras pessoas nos comentários, vai ter o comentário, né, retirado. Isso é fato. E dependendo da acusação ou da voadora de dois pés que costumam dar, vai ser bloqueado no canal. Isso aí não resta dúvida, tá? Porque aqui nós pregamos sim, né, a tolerância e a liberdade de expressão, desde que não ofenda. Não precisa ofender, você pode falar qualquer coisa, desde que seja algo cabível, sem ofensa. Estamos entendidos? Então tá. Então é isso aí, pessoal. Se gostou da matéria, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas. Eu acho que outras pessoas vão querer saber sobre o evangelho, né? No caso, os evangélicos aqui no Japão. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.